Olá a todos vocês, muito bom dia. Como parte da programação do 21º Encontro de Extensão ENEX, Universidade Federal da Paraíba, estamos iniciando a Intertube número 5 da área de saúde, onde serão apresentados os seguintes projetos de extensão. Dissecanato, uma abordagem formadora através da dissecação, assistência psicológica aos alunos do campus 1, projeto AIME, formação clínica e profissional no atendimento psicanalítico em instituições, ciclo de atualização em saúde bucal no SUS. A nossa intertúria, está acontecendo na data 9 do mês de novembro. Por favor, o primeiro projeto, os participantes, podem começar a sua intertúria. Bom dia, posso dar início já? Pode sim. Então, para quem não me conhece, novamente meu nome é Wagner Félix e eu sou do projeto Dissecanato, uma abordagem formadora através da dissecação. Inicialmente, para localizar o pessoal, porque eu sei também que não tem todo mundo aqui da saúde, eu acho que não. A dissecação é uma prática, já uma ferramenta de aprendizado da anatomia bastante conhecida já há muito tempo, há muitos anos, né? E, na verdade, é uma prática assim consagrada no ramo da anatomia. E porque possibilita que você identifique as estruturas ali in situ, né? E você também aprimore habilidades técnicas, no caso, que futuramente podem ser úteis para a cirurgia, né? Como sutura, incisão, por exemplo. Mas um problema que a gente enfrenta é em relação à escassez de cadáveres, né, para dissecação na universidade, isso na maioria assim, das universidades, além também da extensão do conteúdo, né, na graduação dos cursos de saúde. Então, essa prática, né, da dissecação ela é pouco vista nas universidades, né, mas é uma técnica muito, muito interessante de aprendizado. Então, a partir disso, né, que surge o dissecanato, né, para preencher essa lacuna e possibilitar o acesso da dissecação, né, aos alunos do curso da área da saúde. E nisso, no caso, todos os cursos da área da saúde na UFPB. E não somente na UFPB, né, por se tratar de um projeto de extensão, acaba abrangendo também alunos de outras instituições, cidades e estados também, né. Tanto que eu mesmo conheci o dissecanato antes mesmo de entrar na UFPB. Eu era da particular, né, era aluno de medicina na particular, e fui para um evento do dissecanato e acabei conhecendo e fiquei maravilhado. Falei, meu Deus, não acredito que existia um projeto desse assim, na Universidade Federal da Paraíba. E mal sabia eu que no ano seguinte eu estaria na UFPB e como bolsista desse projeto, né. E para localizar também em relação à metodologia antiga, né, antes mesmo da pandemia do novo coronavírus, a metodologia antiga consistia basicamente em 4 encontros, assim, em média, em que a gente trazia um profissional de alguma temática, assim, profissional da área da saúde, quanto algum tema que a gente escolhia, né, e nesse tema se realizava uma dissecação humana ao vivo, por meio do nosso coordenador, o doutor Eulampio Neto, e em seguida, né, a gente realizava também uma palestra com algum profissional, né, como eu disse, da área específica ali, né. E nisso era possível a gente, na verdade, é possível a gente inicialmente, né, aplicar ali o conhecimento da teoria na prática e também entender como é que aquele conhecimento, por exemplo, da anatomia ou da anatomia clínica, se aplica na realidade, né, no futuro ali, quando a gente já estiver atuando como profissionais da área da saúde, né. Então, a gente, inicialmente,
absorve esse conteúdo teórico e compreende como é que na prática ele é aplicado. Entende? Daí, né, com a pandemia do novo coronavírus, a gente teve que adaptar tudo isso, né, a metodologia, que em sua maioria era na prática, né, mas, assim, no geral, por tratar de um momento assim, de palestra e conhecimento na dissecação, né, obviamente a técnica não pode ser utilizada, mas as palestras a gente conseguia continuar e a gente adaptou tudo ao modo virtual, né. A gente criou inicialmente um Instagram exclusivo para o projeto, né, criando uma logo também, basicamente criando ali a imagem do projeto na internet. E a gente tentou também realizar novamente 4 encontros anuais. O último vai acontecer agora, né, nesse mês de novembro, quer dizer, de outubro, que diga. E a gente traz também novamente os palestrantes, que são profissionais especialistas em alguma temática. Por exemplo, já trouxemos cirurgiões, fisioterapeutas, ortopedistas, para abordar algum tema da clínica ou da cirurgia que envolva também a anatomia, né? E estamos realizando por meio do YouTube, né? E foi bem interessante também esse momento da pandemia, porque a gente meio que teve que se readaptar, né, às coisas, e também consegui até adquirir novos conhecimentos com a tecnologia, né, porque eu mesmo não tinha conhecimento nenhum em relação a plataformas, né, por exemplo, YouTube, StreamYard, até o Google Meet mesmo, não sabia como é que funcionava, e a gente conseguiu, né, desenvolver, assim, habilidades que a gente nem imaginava. As dissecações, a gente conseguia utilizar algumas que nosso coordenador, né, o Olâmpio Neto, já tinha gravado, né? Ou então, nessa última, por exemplo, ele vai ali lá no DEMOF, né, que é o nosso departamento de morfologia, grava a dissecação da região, né, e apresenta isso na aula ao vivo, né? E só pela temática, assim, né, da dissecação ao vivo, atraiu muita gente, isso do Brasil inteiro, tanto que no nosso primeiro evento, teve quase 2.000 pessoas, assim, ao vivo, na aula, né? Porque o pessoal realmente acha muito interessante trazer a dissecação, assim, ao vivo, porque você realmente consegue ver ali as estruturas bem direitinho, como é que ele está ali no corpo, né? E também fazer uma aplicação clínica, né? Por meio de um profissional da área ali, que sabe como é que aquele conhecimento ele é aplicado. E essa forma, né, de fazer, né, o projeto, né, online, a gente está até avaliando como é que a gente vai trabalhar isso ano que vem, né? Porque foi um momento bem interessante para a gente, né? E muita gente comentou lá, né, nas nossas aulas, que seria interessante, mesmo, né, depois da pandemia do novo coronavírus, a gente continuasse, né, mantendo as dissecações ao vivo. E a gente meio que pensa, né, no futuro em manter as atividades presenciais, né, com a dissecação normal, mas também transmitir isso ao vivo para o público do Brasil inteiro, né, ou também do mundo, né, porque é um conhecimento muito válido, né, para todos nós da área da saúde, né. E eu acho que, no geral, é isso. Quero agradecer também ao FPB, né, por possibilitar a existência desse projeto e também a Pró-Reitoria de Extensão. E é isso. Obrigado. Por favor, os avaliadores, né, uma interação. Bom dia, Wagner. Posso ir? Bom dia. Sim, à vontade. Primeiro, Wagner, quero parabenizá-lo, né, pela forma como você conseguiu expor o trabalho. Dá para perceber que é um trabalho bastante interessante e complexo, né? Então, gostaria de lhe parabenizar pela desenvoltura, né? Você conseguiu expor dentro do tempo, mas eu gostaria de te fazer uma pergunta. Em relação à metodologia que vocês utilizaram para compensar a perda, né, do encontro presencial, em que
os alunos participavam ativamente, protagonizando na técnica. E como é que você enxerga, e aí é uma pergunta, qual fragilidade esse modelo remoto manifestou ou foi apresentado em relação aos alcances do projeto? Essa é uma primeira pergunta de metodologia. E a outra pergunta você colocou que o público que vocês atendem são alunos, né, da graduação de vários cursos que se vinculam ao campo da anatomia. E antes da pandemia, esse projeto, ele tinha visibilidade ao público fora da universidade? Essas duas perguntas, se você puder me responder, eu gostaria, Wagner. Posso responder já? Pode. Tá, ok. Então, em relação ao alcance, como eu tinha dito, o alcance acabou sendo maior, né? Porque por meio do modo virtual, a gente teve um alcance assim, do Brasil inteiro, tanto como eu citei, né? No primeiro evento desse ano, que a gente fez de forma remota, teve quase 2.000 participantes, assim, ao vivo, né? Então, a gente ficou até abismado com o tanto de inscrição que a gente teve. Diferentemente do presencial, que, tipo, geralmente era ali na faixa dos 100, quase 650, dependendo do evento, né? Em relação à metodologia antiga e atual, em comparação, assim, às perdas, né, o que eu vejo como fragilidade, é mais em relação à prática mesmo, porque, como eu disse no início, o projeto ele é muito prático, tanto que, em alguns momentos, o próprio aluno também participa mesmo, assim, com, por exemplo, peças de animais, né, tipo o coração de porco, que é muito semelhante também ao coração do humano, língua de boi também, para fazer estrutura e tal, já houveram alguns eventos, né. Em relação à visibilidade que tinha antes, eu mesmo, por exemplo, eu conheci o projeto antes mesmo de entrar no FPB, né, como eu tinha falado. Eu era da particular e eu acho que por meio do Instagram, alguma coisa assim, não lembro agora, eu vi a temática, uma temática lá que eles estavam realizando e fiquei, assim, maravilhado, né, porque é um momento, assim, que o aluno pode pôr em prática o conhecimento da anatomia, não ficar somente ali na teoria, vendo desenho e tal, né, no livro, né, no Atlas, né, e também entender ali, como eu falei, né, como aquele conhecimento ele vai ser útil para a gente no futuro, né, em relação à profissão, né. Eu acho que basicamente é isso, eu acho que eu respondi as duas perguntas. Sim, estou satisfeita. Professora Laurene, fica à vontade. A senhora está mutada. Obrigada, Wagner, por avisar. Então, bom dia a todos e a todas. Bom dia, Wagner. Parabenizá-lo pelo projeto, bastante interessante. Embora não seja da área, a gente já fica tentando visualizar como é que funciona, né? Fico feliz por saber que com essa pandemia, não é? Essa nova configuração aí, acontecendo online também, você disse que isso deu uma boa visibilidade ao projeto, tanto é que pretendem, em outro momento, continuar com o presencial, mas também assim, de forma remota, ok? Você falou aí, porque assim, eu queria conhecer um pouquinho mais do projeto, na realidade, em relação a quando você fala sobre temas, né, de clínica ou de cirurgia que são abordados nessas palestras, né? E teria alguns que têm uma aceitação maior por parte dos alunos, dos envolvidos, que temas seriam esses? O número de participantes antes desse projeto acontecer virtualmente e agora. Então, o que é que você poderia dizer a respeito? Então, Lorena, peraí, inicialmente tu perguntou somente sobre o que mesmo? Quais são, assim, porque você falou rapidamente sobre a questão da dissecação, né? Eu sei que você culto isso, aí as temáticas, né? Temáticas. Isso. Então, geralmente, os próprios alunos do projeto já têm noção de quais são os temas que a pessoa assim mais gosta, né? Mas a gente também faz levantamento também por meio dos questionários de inscrição. A gente já pergunta lá, qual o tema que você quer que a gente aborde? Então, por exemplo, a gente fala assim, vamos abordar sobre cirurgia estética, rinoplastia. A gente faz a dissecação inicialmente, uma dissecação primeiro faz a abordagem teórica, né, da anatomia da face, por exemplo,
Depois o professor traz uma dissecação do nariz, mostra totalmente toda a estruturazinha, né, bonitinho e tal. E depois a gente traz um profissional, por exemplo, um cirurgião plástico, né, e ele vai abordar todo aquele conhecimento, né, da anatomia, né, mas agora, tipo, aplicado na parte cirúrgica, né. E geralmente a parte cirúrgica é a que o pessoal mais acha interessante e mais gosta, porque como a dissecação envolve muita técnica, né, que envolve bisturi, tesoura, pinça, essas coisas e tal, isso é muito útil para a gente no futuro, né, para quem vai seguir, obviamente, uma carreira assim cirúrgica. Mas não somente para quem vai seguir carreira cirúrgica, né. É isso. Certo, Wagner. Eu acho que o alcance você até já falou quando respondeu a professora, Foi. Arisdélia, né? Então, essa participação, pelo que eu entendi, ela até ampliou depois com essas atividades remotas, não é isso? Uhum. Tudo bem, Wagner. Obrigada, viu? E parabéns pelo projeto. Eu que agradeço. Um bom dia, pessoal. Bom dia. Vamos seguir, então, com o projeto Assistência Psicológica aos alunos do campus 1. Por favor, os integrantes que vão apresentar. Olá, bom dia. Meu nome é Gabriela. Eu sou estudante de Psicologia da UFPB e sou aluna bolsista do projeto de extensão Assistência Psicológica aos alunos do campus 1. E hoje eu vou apresentar para vocês as ações que a gente tem feito no nosso projeto, né? O projeto de assistência psicológica aos alunos do campus 1, ele teve início desde 2010. E desde então ele vem mantendo, né, os dois objetivos principais, que é prestar assistência psicológica aos estudantes da UFPB de qualquer curso, né? E apresenta a demanda deles na Clínica Escola de Psicologia e também oferecer uma formação teórica e prática aos estudantes da graduação de Psicologia em assistência psicoterápica, em psicoterapia de orientação analítica, que é o que a gente se aprofunda e pratica na Clínica Escola, né? O projeto ele é orientado no tripé acadêmico, que abrange o ensino, a pesquisa e a extensão. E desde o início, anualmente, o projeto participa de congressos nacionais, de congressos internacionais e leva a produção acadêmica dos alunos. Já levou, né, a produção acadêmica dos alunos para diversos países. Já foi para Portugal, Espanha, Uruguai, França. Inclusive, a gente começou esse ano, em janeiro, uma parceria com a Universidade Aberta de Lisboa. E a gente vê como muito importante, né? Porque leva à internacionalização das ações acadêmicas. Está subindo as conversas, eu estou me ligando nisso aqui. E o projeto ele se desenvolve metodologicamente através dos seminários teóricos e dos seminários práticos. Nos seminários teóricos são estudados os fundamentos da assistência psicológica. Já nos seminários práticos são feitas as supervisões dos alunos extensionistas que atendem na Clínica Escola. Essa supervisão é feita com a professora e encaminha a gente para o próximo atendimento, sabe? O que a gente deve fazer, como seguir ali no próximo atendimento. E nesses 10 anos de projeto, a gente tem, em média, 300 alunos que são beneficiados e a gente avalia isso como uma excelente média, porque cada aluno ele pode ficar até 3 semestres em assistência psicoterápica. E no nosso projeto de extensão também a gente tem alunos que participam, alunos extensionistas que participam há mais de 2 anos que estão com a gente no projeto e também ex-alunos, né, que hoje já estão formados e continuam mantendo um vínculo com o nosso grupo. Agora eu vou passar a palavra para a minha colega Camila, que ela vai falar como a gente se adaptou, né, ao período de pandemia e as ações que a gente tem desenvolvido. Bom dia, meu nome é Camila, sou aluna extensionista voluntária do projeto já há 2 anos, estou no 8º período de psicologia, e durante essa pandemia, no nosso projeto foram feitas adaptações com o intuito de manter a ação dele. A parte prática do projeto foi passada para os professores vinculados. Então, eles passaram a fazer atendimentos psicoterápicos oferecidos, feitos em grupo, por meio de rodas de conversa,
Tendo em vista que os alunos de psicologia, que anteriormente atendiam na clínica escola, não são proibidos legalmente de realizarem atendimentos online. Então, dessa forma, a parte teórica também do projeto foi mantida e trabalhada por meio de 3 cursos com 60 horas cada um deles. O primeiro curso foi sobre a teoria da psicoterapia de orientação analítica. O segundo curso foi sobre as teorias psicanalíticas pós-freudianas. E o terceiro sobre metodologias e novas ferramentas de pesquisa, que inclusive é o curso que segue em andamento no projeto atualmente. E vou falar um pouco também sobre a contribuição da extensão para os alunos participantes. Para nós, os alunos extensionistas, esse projeto ele é muito importante, porque ele proporciona um aprendizado que vai para além da grade curricular do curso de psicologia e proporciona um aprendizado também prático, que é de muita relevância na atuação profissional do psicólogo. Enquanto para os alunos assistidos em psicoterapia, eles avaliam como positivas as assistências psicoterápicas e eles registram verbalmente o quanto aquilo foi, quanto eles aprenderam a lidar melhor com os seus conflitos, como eles ampliaram a capacidade de enfrentamento frente às experiências adversas do dia a dia deles. E eu vou passar de volta agora a palavra para a Gabriela, para ela explicar um pouco sobre a atuação, a experiência dela dentro do projeto como bolsista. Então, falando da minha experiência no projeto, né, eu estou há 2 anos já, eu entrei no início de 2018, no início como aluna voluntária, né, mas desde o início desse ano como aluna bolsista. E eu posso falar, assim, sem sombra de dúvidas, que na extensão foi uma das experiências mais ricas que eu tive na graduação, né, primeiro, porque a gente tem aquele espaço dedicado, né, a se aprofundar na psicanálise, na psicoterapia de orientação analítica, que é a abordagem que a gente usa nos atendimentos. E também pela prática, né, eu acho que principalmente pela prática, porque eu consegui atender, né, eu tive a oportunidade de atender na clínica escola e para mim foi muito enriquecedor. E para eu que quero seguir na área clínica, né, foi fundamental ter essa experiência durante a graduação, de poder estudar a teoria, de se aprofundar na teoria, de ir para a prática, né, de utilizar tudo aquilo que eu aprendi na prática e fazer as supervisões com a professora. Então, eu sinto que na extensão eu tenho essa segurança, sabe? Eu tenho esse suporte e eu tenho também as ferramentas necessárias para quando eu sair, quando eu for para o mercado de trabalho, eu possa realizar meu trabalho da melhor forma possível, sabe? Com capacidade. Porque tudo que aprendi lá foi fundamental, fundamental. E é isso. Muito obrigada pela oportunidade. Gabriela e Camila, parabéns pela tertúlia de vocês. Projeto maravilhoso. Por favor, os avaliadores, no momento de arguição. Professora Laurênia, pode começar? Posso sim. Olá, Gabriela, Camila, bom dia. Parabéns pelo projeto. Deu para perceber pela apresentação de vocês que vocês conseguiram readequar, não é, o projeto em função desse momento aí das atividades virtuais que foram necessárias fazer por conta da pandemia. Foi possível perceber também a importância do projeto para vocês. Gabriela falou bem especificamente sobre isso. Pelo que eu entendi, então, Gabriela é bolsista e Camila não, é isso? Camila voluntária? Sou voluntária. Certo. E aí, na realidade, eu queria saber sobre um ponto específico, quando vocês falaram sobre os cursos que são feitos, né? E houve um terceiro curso, que é o que está acontecendo agora, que é sobre novas ferramentas de pesquisa. E aí, o que seria esse curso especificamente? Os outros têm uma maior clareza quando vocês falaram. Esse daí eu senti necessidade de conhecer um pouquinho mais.
Então, o nosso curso, ele é voltado para os extensionistas, sabe? E também até a gente tem alguns psicólogos já formados, mas que ainda mantêm um vínculo com o nosso grupo e que participam. Na nossa extensão, a gente tem muito incentivo de fazer pesquisa também, sabe? A professora incentiva bastante, leva nossos projetos para fora, nossas pesquisas para fora. Então, nesse curso, a gente está aprendendo como fazer pesquisa bibliográfica, algumas ferramentas que a gente pode usar para ajudar a gente nas pesquisas. E a gente até está fazendo, a gente divide em grupos, né? E cada grupo vai terminar o curso com um projeto de pesquisa pronto. Então é isso, é para encaminhar a gente nesse processo de como fazer pesquisa, sabe? E assim, até pelos relatos das pessoas que participam, muita gente relata que tem essa dificuldade, sabe? De como começar. Teve gente que falou, preciso de alguém que pegue na minha mão e me ajude a começar a pesquisa científica. Então o projeto é isso, é dar as ferramentas para que a gente consiga produzir. Tá. Ficou explicado? Ficou sim, muito bem. Inclusive, eu perguntei porque eu estava imaginando que seria isso. Algumas pessoas, né, alguns projetos fazem uma distinção muito grande entre pesquisa e extensão. E aí há essa importância de dizer que o aluno, né, e de fazer isso, como os orientadores de vocês aí na extensão fazem, de não deixar o aluno vinculado apenas a essa questão da extensão, podendo aproveitar isso para também formar o pesquisador. Então, nesse sentido. Obrigada. Era isso, viu? Então, bom dia, Gabriela e Camila, parabéns pela apresentação, né, pela clareza com que colocaram, mas eu vou ser objetivo, o projeto é de grande relevância, né, para a academia, para a formação dos estudantes, né, de psicologia, mas eu gostaria de fazer duas perguntas, assim, bem objetivas, diante do que vocês colocaram. Vocês anunciaram que o projeto ele prima pelo tripé ensino, pesquisa e extensão. E vocês conseguiram deixar bem claro no campo da pesquisa, né, das publicações, e nessa última fala sua, ficou bem dado ênfase de que esse último curso está priorizando o encaminhamento de vocês para o campo da investigação. E aí a minha pergunta é, em que momento esse projeto se articula com o ensino? Porque não ficou claro, isso não apareceu como uma ênfase do projeto. A minha segunda pergunta, ela passa pelo o último curso. Vocês se colocaram que está havendo uma capacitação, vamos dizer assim, dos extensionistas nesse curso. E aí eu pergunto, onde está a extensão que, em outro momento, vocês se colocaram que o projeto dava assistência. Aí eu pergunto, nesse último curso, o que é que está previsto para além dessa formação de vocês? Onde é que está o movimento de extensão, né, de estender o conhecimento para o público-alvo, para além do grupo de extensionistas que está sendo qualificado nessa perspectiva de se organizarem para a investigação? São essas duas perguntas que, para mim, deixou o projeto um pouco amarrado, né, assim, fechado dentro do estudo e menos da extensão. Se vocês puderem me responder, agradeço. Então, a gente colocou que a gente tem, abrange também o ensino. A minha voz está dando retorno, acho que seria melhor a senhora desligar o microfone. Tem como? Pronto, obrigada. O ensino, a gente, com esse curso de teorias psicanalíticas pós-freudianas, a gente abriu para todos os alunos da graduação e se viu também como uma cadeira nesse período remoto, né? Tem a carga horária de uma disciplina e foi para todo o pessoal do curso de graduação, né? Então, todos tiveram a oportunidade de ver isso. E esses autores pós-freudianos, a gente não vê tanto na grade curricular da academia, né? Então, foi uma inovação aí que nossa coordenadora trouxe. E em relação ao alcance que a senhora falou, eu vejo a pesquisa como um grande alcance, porque nesse curso que a gente tem sobre metodologia e novas ferramentas de pesquisa, a gente é impulsionado a pesquisar. A gente aprende como pesquisar.
Então, a partir disso, a gente vai começar a produzir pesquisas na nossa extensão para levar para fora o nosso conhecimento. Em relação às nossas ações com o público, a gente está se adaptando a esse modelo, né? Porque a gente não pode atender na clínica escola da UFPB. Então, a gente teve que se virar aí para ver como é que a gente continuaria nossas ações, né? Então, a gente viu que na pesquisa poderia ser uma forma de levar o nosso conhecimento, o que a gente tem pesquisado, para outras pessoas, já que atender está meio complicado agora, sabe? Para os alunos, né? Porque os professores, eles atendem, eles fazem psicoterapia em grupo, por meio das rodas de conversa, mas os alunos não, são só os professores por enquanto. Eu respondi a sua pergunta. Respondeu sim, muito obrigada. Alguma pergunta a mais para o grupo, por parte dos avaliadores? Caso Não, Ian, por mim tá ok. Por mim também, ok. tá certo. Então, aos alunos e ao grupo, né, da assistência psicológica, muito obrigada e excelente apresentação. Vou seguir com o projeto AIME, Formação Clínica e Profissional no Atendimento Psicanalítico em Instituições. Os alunos, por favor, os discentes podem dar início às suas apresentações. Oi, bom dia. Eu me chamo Mariane, sou aluna de Psicologia do 9º período e bolsista no projeto intitulado Projeto AIME, Formação Clínica e Profissional no Atendimento Psicanalítico em Instituições. Esse projeto ele ocorre no Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, e ele é formado pelos extensionistas, pelas coordenadoras e por ex-alunos já formados que participam agora do projeto como colaboradores externos. O projeto ele tem como objetivo desenvolver uma articulação entre a teoria psicanalítica lacaniana com a prática clínica dos atendimentos e as supervisões. Então, pensando assim nesse objetivo, né, o projeto, um modo como ele fazia, ele apontava para os estudos teóricos dentro de um grupo de estudos psicanalíticos, que a gente chama de GEPS, através dos atendimentos, que são atendimentos que são realizados tanto na Clínica Escola de Psicologia da UFPB, como no Centro Estadual de Referência de Direitos LGBT e Enfrentamento da Paraíba, que é o Espaço LGBT, e também os atendimentos, está começando com a parceria junto com a FUNAD. O terceiro ponto do projeto são as supervisões, que são conduzidas pelas coordenadoras, e são discutidos, feita uma construção de um caso clínico. Então, com o surgimento da pandemia da Covid-19, foi preciso refletir junto com os integrantes do projeto as possibilidades de reinvenção do projeto com a psicanálise e no modo virtual. Então, as atividades, elas foram possíveis a partir da plataforma do Google Meet e foi realizado esse novo desenho do projeto. Aqui eu vou deixar a fala aberta também para se os extensionistas quiserem fazer algum comentário, falar de sua experiência, né, enquanto eu falo do novo desenho. Então, esse novo desenho, ele deu, a partir da plataforma, né, online, deu prosseguimento aos estudos do GEPS, que é o Grupo de Estudos Psicanalíticos, que, a princípio, foram feitas leituras e discussões de textos voltados para esse fenômeno da pandemia, esse fenômeno inesperado, e, posteriormente, foram textos voltados para outras questões da teoria lacaniana. Então, outro ponto de reinvenção do projeto foram os grupos de trabalho, que a gente chama de GTs, que cada grupo ele possui uma temática. E esses grupos eles são responsáveis tanto por desenvolver leituras em grupo, como por desenvolver atividades abertas. Essas atividades abertas, elas ocorriam no formato de uma mesa redonda, de uma conversa, e elas eram voltadas para a comunidade externa.
né, foi bem interessante as atividades abertas, porque tiveram diversos participantes. Eram alunos de psicologia, como alunos externos, alunos de outros cursos, profissionais que trabalham com a psicanálise no campo da saúde mental e outros profissionais de outras áreas de atuação. Também tivemos como convidados artistas que deram suas colaborações nas discussões, nas mesas redondas. Então, isso promoveu uma interlocução, né? Foram diversas falas que deram suas contribuições para as atividades abertas, enriquecendo o debate da atividade. Então, os grupos de trabalho, eles têm como título a psicose em Freud, letra e sexuação, autismos, os ensinamentos da clínica, arte e psicanálise, a sétima arte em cena e a literatura em cena. Então, o grupo A Psicose em Freud, ele foi voltado para leituras e discussões de textos sobre a obra de Freud que eram voltados para o tema da psicose. Os grupos Autismo e Letra e Sexuação, já voltados para a clínica do autismo e para a questão da sexualidade. Os grupos A Sétima Arte em Cena, a Literatura em Cena e Arte e Psicanálise, já voltavam para o que é cinema, a literatura e a arte, o que eles podem ensinar a psicanálise, né, como é que eles conversam com a psicanálise. E, por fim, o grupo Os Ensinamentos da Clínica, né, onde foram desenvolvidas atividades abertas, em que extensionistas e pessoas que já atendiam na clínica, escola de psicologia da UFPB, eles puderam colaborar, eles puderam compartilhar a sua experiência da prática clínica, né, eles puderam compartilhar com a sua construção de um caso clínico. Então, eu falei do GEPS, do grupo de trabalhos, e recentemente foram voltados os atendimentos por aqueles participantes do projeto que possuem cadastro no Conselho Regional de Psicologia e na plataforma IPSI. Eles puderam voltar os atendimentos de forma online com aqueles pacientes que já eram atendidos por eles. E agora eu vou deixar minha fala aberta para que outros extensionistas também possam falar da sua experiência. Certo. Bom dia, gente. Meu nome é Lucas. Eu sou extensionista voluntário do projeto, já vai fazer 2 anos. Um dos desafios que nós tivemos esse ano para lidar com a pandemia foi a partir da entrada de novos membros, novos extensionistas no projeto, né, a partir do formato online, né? O Probex, acho que ele foi em março, e foi quando a pandemia começou, né, que a gente começou a fazer as atividades online. E a gente ficou pensando de que forma poderia trazer questões mais introdutórias, textos mais introdutórios também, né? Até por isso, uma das criações dos GTs foi o da psicose em Freud, né? O projeto EIME, ele existe na UFPB há 20 anos. É um projeto antigo, né, que começou a partir dos atendimentos, né, que aconteciam no ambulatório e também a partir de oficinas terapêuticas que aconteciam no Hospital Psiquiátrico Juliano Moreira, aqui em João Pessoa. Então, o foco do projeto por muito tempo foi o atendimento a sujeitos psicóticos, né? Depois disso se passou a atendimentos pela clínica. Então, nesse sentido, o projeto, apesar de ter outras vertentes, né, como autismo, como casos de neurose, né, e atendimento também a crianças, né, também crianças psicóticas, o projeto é muito forte ainda no atendimento a casos de psicose. Então, por isso, a ideia era introduzir, pegar textos mais introdutórios do próprio Freud, para que a gente pudesse partir de algum lugar, né, com pessoas que estão entrando, que estão começando a adentrar e conversar um pouco com a psicanálise na graduação. E aí, em relação também à FUNAD, né, que a ideia inicial era que alguns extensionistas fizessem parte da FUNAD, foi feito o vínculo, né, ia começar os atendimentos com crianças diagnosticadas com autismo pela FUNAD, só que a pandemia começou e a gente não pôde continuar. Então, o que a gente pôde fazer foi fortalecer, fortalecer, né, os extensionistas, de alguma forma, continuar o trabalho a partir de estudos de casos clínicos, né, que já são atendidos por pessoas. A gente utilizou filmes, né, literatura,
a gente foi procurar outros recursos para que a gente não ficasse parado nesse período, e foi muito interessante, porque até as conversações clínicas que a gente fazia de casos clínicos, como também outros eventos que o projeto promoveu, outros eventos abertos, a gente tinha gente de alguns estados, né? A gente tinha gente aqui do Rio Grande do Norte, se não me engano, de Pernambuco, de Alagoas, né? Então foi muito interessante esse movimento aí de poder entrar em contato com outras pessoas, com outros grupos de trabalho também, aqui no Nordeste. Você continua, Mari? Eu acho que já deu nosso tempo. Algum extensionista queira falar também? Desculpa. Certo. Vocês começaram de 8h40. 8h49. Ah, são 10 minutos, não é isso? Alguém quer acrescentar? Se vocês não tiverem mais nada a acrescentar, a gente pode passar a palavra para os seus arguidores. Uhum. Pronto, então, por favor, os arguidores, agradeço muito aos participantes do projeto, excelente apresentação. Vou deixar aberto aí para Obrigado. perguntas. Posso começar, Laurênia? Pode sim, Arisdélia. Tá, obrigada. Então, bom dia, Mariana e Lucas. Parabéns pelo projeto, né, pela participação efetiva, né, com a qual vocês demonstraram na fala, que são integrantes e com bastante afinidade no projeto, quer dizer, um projeto bastante conhecido dentro da universidade, de uma abrangência fantástica, né, tanto no campo da repercussão social como da repercussão acadêmica. Então, só a parabenizar bastante. Vi que os objetivos foram colocados de forma bem clara. Gostei do termo, né, o novo desenho, né, dentro do novo normal, e achei interessante o termo, né, porque a gente vivia procurando um termo para o nosso, e vocês colocaram bem interessante e pertinente. Mas eu gostaria de ser mais objetiva e apresentar duas questões, né, diante do que vocês falaram, o nível de abrangência, né, a clínica que faz atendimento a crianças e a pessoas de várias necessidades. Aí eu tenho uma pergunta, em quais articulações vocês têm registrado dentro do projeto, do tempo que vocês estão nesse período de pandemia, com outras áreas, por exemplo, com áreas da educação, as pessoas que trabalham. Eu tive colega que desenvolveu trabalho lá nessa clínica, né, e falava muito do quanto era importante essa assistência que esse projeto dava nos atendimentos mesmos pedagógicos. Aí a minha pergunta em que momento, durante essa versão do projeto, vocês estão tendo essa articulação com algumas ações no campo da educação, né, do acompanhamento, ainda que remoto. E a outra pergunta, você falou de eventos abertos, né, Lucas? Você falou de eventos abertos que estão sendo realizados e que vocês estão se qualificando também no campo da leitura, né, dos teóricos que embasam aí toda a dinâmica do projeto. Aí eu pergunto também em relação quantos eventos abertos vocês conseguiram fazer nesse período e do número de participantes, qual foi o diferencial que vocês viram em relação aos eventos anteriores, em outro momento? São essas duas questões, se vocês puderem me responder. Mari, você quer falar ou eu posso? Certo. Bom dia, Arisdélia. A princípio, o projeto ele não tem um viés psicopedagógico, né? Na clínica de psicologia, eu não sei se sua questão foi direcionada a isso de alguma forma, mas na clínica de psicologia existe sim o projeto da professora Mônica, que trabalha sim com assistência pedagógica, né? Em que inclusive atendia na clínica de psicologia crianças, né?
O projeto AIME, quando eu falei com crianças, a gente faz um atendimento clínico, né, de psicologia clínica com essas crianças. Acaba sendo por um outro viés. Então, não acaba partindo por aí, né? Apesar de existir na clínica escola projetos e estágios que trabalham dessa maneira, né? Que, inclusive, remotamente, eu acho que eles não puderam continuar. A minha pergunta era qual articulação haveria entre o trabalho que vocês realizam e esse atendimento. Mas aí você está colocando que são formas diferentes, né, de atendimento. Isso, são formas formas diferentes de atendimento, né? Porque a criança que chega no projeto, né, para um atendimento clínico, muitas vezes é por algum tipo de sofrimento que perpassa pela criança ou pelos pais, né, e por isso chega ali. Não é em relação à dificuldade de aprendizagem. A questão com as crianças que são atendidas na clínica pelo projeto não é a partir de uma dificuldade de aprendizagem, né? É por outro tipo de questão, mas que realmente existe sim esse serviço, né? Em relação aí aproveitando um pouco, né, para falar disso do projeto, né, crianças que aderiram ao atendimento online, né, que a princípio a gente poderia pensar que seria uma dificuldade muito grande, isso aconteceu, né? E é interessante que um dos conceitos que são centrais na psicanálise é o conceito de transferência, né, entre um terapeuta e um paciente. E isso é uma coisa que a gente pode perceber que sustenta, sim, de alguma forma, apesar de ser online, apesar de não ser presencial, né? Existe alguma fórmula de vínculo, alguma forma de vínculo que se sustenta mesmo no online, né? Então, a gente pode ver que crianças quiseram ser atendidas e foi um atendimento proveitoso, sim, mesmo de maneira remota. Qual foi sua segunda questão? Eu esqueci agora. Foi relativa aos eventos abertos. Ah, sim. Mário, acho que você pode responder. Eu posso falar um pouco. Você perguntou sobre as atividades abertas, né? Quantas foram desenvolvidas. A gente teve 5 atividades abertas, que foram a partir das temáticas discutidas nos GTs dos ensinamentos da clínica, cinema, a sétima arte em cena e arte e psicanálise, né? No total foram 5 atividades que a gente teve como convidados outros artistas, psicanalistas de outro estado também, para colaborar na discussão. E sua outra pergunta foram quantos participantes, é isso? Nos eventos? Então, sobre a diferença de perfil de participantes, não é o quantitativo, é o qualitativo. Sim, como eu falei anteriormente, a gente teve tanto estudantes como profissionais de outras áreas. Uhum. Isso. Em relação, por exemplo, ao grupo, só para complementar a fala, em relação ao grupo do autismo, né? A gente teve uma conversação clínica que a gente fez a partir de uma vinheta de um caso de autismo. E foi muito interessante porque a gente pôde dialogar com o núcleo de autismo, que acho que isso não aconteceria se fosse de maneira presencial, né? O núcleo de autismo que atua em Pernambuco, né? E tanto alguns extensionistas foram para atividades lá, né, de maneira remota, quanto eles também vieram participar das nossas conversações. Uma outra questão também foi que a gente pôde trazer uma convidada, né, que é da Escola Brasileira de Psicanálise da seção de São Paulo, e ela foi fazer parte de uma conversação dessa com a gente, né? Foi muito rico. E esse contato não aconteceria se fosse de maneira presencial, seria muito mais difícil. Ok, gente, obrigada. Tá? Obrigado também. Bom dia, Mariane, Lucas e demais, né, integrantes do projeto. Dizer que vocês estão de parabéns. Esse projeto, o Projeto AIME, é conhecido e reconhecido na universidade, fora dela, e é muito bom ver. Lucas ressaltou aí o tempo que ele está, não é, Lucas, assim, em ação. Que bom. Nos objetivos, Mariane destacou a questão dos atendimentos e supervisões, depois falou da readequação que houve, né, com as atividades remotas, e aí deu para perceber bem essas readequações, o que é natural. Eu gostaria de enfocar novamente uma questão já posta pela professora
Arisdélia, em relação aos grupos de trabalho. Quando você falou sobre os grupos de trabalho e fez essas divisões dos grupos, a impressão que eu tive, Mariane, foi que apenas o outro apresentava essas atividades abertas. Embora todos estivessem voltados para leitura e atividades abertas, né, leituras em grupo, atividades abertas, mas apenas o último, né, parecia ficar mais voltado. Então, eu queria saber, acho que agora no finalzinho, quando você respondeu à professora Arisdélia, você já focou um pouquinho nisso, e também saber, assim, enquanto comunidade externa, né, como vocês conseguiam, digamos, recrutar essas pessoas, de que maneira vocês fazem esse trabalho? A gente conseguiu divulgar as atividades através do perfil do Instagram do projeto. Então, a gente fez essa chamada, e a outra pergunta, desculpe. Sobre os grupos de trabalho, porque a impressão que eu tive foi que apenas o último tinha essa parte de atividades abertas, e os outros não. Não sei se foi impressão apenas. A gente teve 3 GTs que foram voltadas para essas atividades abertas, né? Os outros eram mais voltados para leituras e discussões em grupo, no caso. Mas mesmo esse GT voltado para atividades abertas, né, os outros eram mais para leituras em grupo, todos os integrantes participavam desse GT também? Eu acho que é isso que eu queria, essa pergunta. Porque quando fala em GT, a gente pensa nesses grupos de trabalho com o grupo que participa desse, não participa desse. Mas, no caso, eles participavam desse último? Sim, a gente meio que conversou, assim, sobre a questão do desejo, né? A gente fala muito em desejo em psicanálise. E cada integrante, assim, do projeto, ele, de acordo com o seu desejo, assim, o que ele queria estudar, ele pôde entrar num grupo. Então, a gente teve participantes que participavam de mais de um grupo de trabalho e puderam discutir a temática e desenvolver uma atividade a partir daí. Entendi. Tá certo. Isso. Obrigada. Laurênia, o que acontecia, isso que Mari falou, né? Porque, por exemplo, existiam, por exemplo, o grupo da sétima arte, né, que a gente fez apresentações abertas, né, só que esse grupo, ele tinha os bastidores, né, para pensar o que é que eles queriam tocar nas temáticas, qual filme, né, como seria a divulgação disso tudo, né, e tinha esses bastidores desses grupos, né, só que tinha alguns grupos de trabalho que aí a intenção deles era ter esses bastidores para poder promover um evento aberto. Outros não, tipo, o Psicose e Freud, né, a intenção nunca tinha sido essa de externar abertamente, né, mas na verdade era para ser um grupo de trabalho que tem muito a ver com um grupo de estudos, né, e que pontualmente a gente conversava com as supervisoras para que a gente pudesse ir se direcionando, ir tirando dúvidas, né, e pensando no caminho que a gente ia continuar. Então, a gente foi promovendo vários tipos de funcionamentos de grupos, né, como o Mari falou, ia sendo a partir do desejo de cada extensionista, né, porque o AIME tem cerca de 30 pessoas. Então, a gente abarca, assim, temáticas variadas e a gente sabe que nem todo mundo tem o mesmo interesse por uma temática, né. Existem os troncos principais, que é o GAPS, né, que é o Grupo de Estudos Psicanalíticos sobre a psicose, mas hoje não só sobre a psicose, que aí todo mundo abarca, tem as atividades do tronco comum, digamos assim, né, e tem as ramificações. E aí as ramificações cada um vai vendo nesse período o que mais gosta, se interessa, né? Eu acho que é isso. Isso que eu gosto também. Eu disse até a quantidade de integrantes, 30, porque eu fiquei curiosa em saber disso também. Tá bom, obrigada, parabéns mais uma vez, viu? Obrigado. Obrigada. Muito grata a todos vocês aí do Projeto AIME, né? Excelente apresentação. Vamos seguir com o projeto Ciclo de Atualização em Saúde Bucal no SUS. Por favor, os participantes, os alunos que vão apresentar. Bom dia a todos. Eu vou colocar o PowerPoint aqui, só um instantinho. Todos estão vendo? Sim, já. Obrigada. Bom, para início, o título do meu resumo é Ciclo de Atualização em Saúde Bucal no SUS, Qualificação de Gestores e Profissionais.
eu fiz esse PowerPoint para dar algo mais palpável, assim, do trabalho da gente para vocês. Meu nome é Natália Schmidt, eu sou aluna do 4º período do curso de odontologia e tenho como orientador Edson Ilan Gomes de Lucena, mas nosso trabalho é em conjunto com o Yuri Vanderlei Cavalcante e como colaborador externo, Marcílio Ferreira de Araújo. Como objetivo e relevância do nosso trabalho é capacitar e qualificar os gestores e profissionais de saúde bucal do Sistema Único de Saúde do Estado da Paraíba, de modo com isso a superar as informações e deficiências na formação, focando na humanização e na integralidade do paciente. E assim, no início do projeto, o que mais tinha me chamado a atenção para tentar entrar nele foi essa parte, assim, da integralidade, da humanização que um projeto de extensão poderia me trazer. E eu também tive muito afinidade com saúde coletiva, que já eram áreas que eu gostava bastante, e por isso me chamou bastante atenção. No decorrer que eu vou explicando a nossa metodologia, todo esse objetivo e essa relevância vai fazer sentido. A metodologia. Nós fizemos aulas inaugurais por meio de lives, fizemos webinários. Aí aqui eu foquei um pouco em alguns que foram os que mais chamaram a atenção, assim, como os desafios de garantir cuidados em saúde bucal no contexto da pandemia, da Covid-19, o papel das coordenações estaduais de saúde bucal frente à pandemia da Covid-19, perspectivas e desafios, e ensino odontológico, um olhar para o futuro. Então, assim, foram apresentações muito dinâmicas e que eu gostei muito também de ajudar e a participar também disso, sabe? Eu aprendi bastante vendo esses professores, assim, que para mim se tornaram exemplo. Eu coloquei também, caso vocês queiram acessar o GTESB, que é o Grupo de Avaliação de Tecnologias e Epidemiologia em Saúde Bucal, que foi o canal que ficou disponível no YouTube. Todas essas lives e webinários que a gente fez, eu coloquei também o link, caso vocês também queiram acessar. Também, tudo isso foi feito por meio do Google Meet e do StreamYard. Nós também fizemos a elaboração de um podcast, que está disponível em diversas plataformas, como o Spotify, o podcast da Apple, o podcast do Google, enfim, está em vários lugares para garantir que as pessoas que querem ter acesso consigam. Eu coloquei também alguns exemplos dos episódios que ficaram disponíveis, como o curso Minimização do Tratamento Endodôntico de Molares Permanentes. A gente também já chegou a fazer um podcast em formato de cordel. São vários podcasts muito dinâmicos, assim, que se torna bem divertido, caso a pessoa queira escutar. E a gente divulga bastante na parte das publicações do Instagram, que eu vou falar logo em seguida. A gente também faz postagens para divulgação dos podcasts que estão sendo postados durante a semana, enfim, a gente também posta. E de modo que com todos esses episódios, toda essa organização, a gente consiga um impacto nas atividades dos profissionais de saúde, que foi um dos objetivos do nosso projeto. Bom, a metodologia, a gente criou uma página no Instagram, como eu disse, em que a gente elaborou publicações, orientações para os cirurgiões dentistas. Às vezes, até as pessoas não sabem o que seria um podcast, e a gente colocou também uma publicação focando no Spotify, que é um dos meios que mais se tem acesso hoje em dia, e é mais conhecido, de como acessar o podcast Ciclo de Atualização em Saúde Bucal no SUS, por meio dele. A gente também divulgava esses webinários pelo Instagram, como aqui também colocamos na imagem, tem as publicações do podcast, mas também tem de outras lives, de outros professores parceiros do nosso projeto, como as publicações também relacionadas a esses projetos parceiros, como a teleodontologia, a outra live que foi feita pelo professor Yuri, enfim, a gente sempre está trabalhando na divulgação das informações do nosso projeto. E, caso também vocês queiram ter acesso, é @casbsus, e aqui também está o QR Code, para quem quiser acessar por meio da câmera. Na metodologia, continuamos com a elaboração de notas técnicas relacionadas ao papel das equipes de saúde bucal da atenção primária à saúde, em que teve relacionado com câncer de boca, acompanhamento odontológico, pré-natal odontológico, tudo isso com o COVID. Por exemplo, o que eu vou fazer no meu pré-natal odontológico
ou o que o profissional vai fazer no pré-natal odontológico que vai mudar agora em tempos de Covid, em tempos que a gente tem uma pandemia que é muito difícil de ser combatida, que até mesmo a vacina tá difícil e complicado, assim, de sair. Então, é algo que a gente realmente precisa instruir os profissionais de como eles iriam lidar nesse momento, né? E eu participei principalmente da do pré-natal odontológico e eu aprendi muito fazendo essas notas técnicas, sabe? Como eu vou lidar, o que eu tenho que fazer, o que vai mudar. E esse trabalho foi feito em conjunto com o processo de assistência integral secundária do SUS também. A próxima parte da metodologia, a gente elaborou um projeto de pesquisa, que é impacto da pesquisa do COVID nos serviços públicos de saúde bucal do estado da Paraíba. E isso, a partir das conclusões que nós tiramos desse projeto de pesquisa, nós desenvolvemos um curso de cuidados em saúde bucal no contexto da pandemia da COVID-19, que ficou disponível no Google Classroom, por meio de aulas e módulos com biossegurança, a odontologia minimamente invasiva. Enfim, abordamos vários tópicos que também tiveram um alcance muito grande de profissionais. Chegamos a, se eu não me engano, tentamos, né, abarcar 300 profissionais de diversos estados aqui da Paraíba. Enfim, teve muita participação, muita adesão, foi muito bom. E como resultado esperado de todo esse projeto, a gente busca melhorar a prática clínica dos profissionais, a gestão pública mais eficiente e os espaços de trocas e experiências e formação continuada de gestores e profissionais. De modo a, com tudo isso, a gente conseguir melhorar as competências para qualificar o cuidado ofertado à população, que é nosso, foco principal. Tudo isso a gente faz para que estejam profissionais mais instruídos com relação, seja nesse momento, né, a biossegurança, enfim, esteja profissionais que saibam lidar com o paciente. Aí a contribuição para mim, nesse sentido, foi que eu tive muita competência, assim, e habilidade em tentar lidar com as responsabilidades que o projeto me dava, por exemplo, para fazer essas postagens, para como acessar essas redes sociais, por exemplo, como fazer um podcast, eu não sabia. Eu tive que ir atrás de como mexer nessas redes sociais, e hoje em dia eu vejo o quanto que isso foi bom, assim, pelo alcance que o projeto tomou. Eu tive muita sensibilidade também por estar tratando com outras pessoas, por mais que sejam profissionais. Eu preciso ter sensibilidade também para tratar com eles, porque às vezes eu respondia as dúvidas que eles tinham, e eu tinha que tratar eles de uma maneira boa para meio que dar o reflexo já disso no paciente, digamos assim. A responsabilidade social, que eu também aprendi muito com o projeto em si, e eu vi o quanto que eu precisaria ter uma responsabilidade com o outro. Assim, quanto mais eu adquiro os conhecimentos desses webinários, dessas coisas no geral que o projeto está me fornecendo, eu vejo a responsabilidade que eu vou ter que ter. Os novos conhecimentos, que é no sentido de que eu vou realmente precisar tentar buscar o máximo de informações, assim. Eu não sabia gravar, como era gravar no Meet, como era gravar no StreamYard, eu não sabia, eu passei a aprender a mexer nessas tecnologias, tudo para fornecer melhores coisas para as pessoas e para os profissionais que a gente estava tentando ofertar isso. E eu só tenho a agradecer também o apoio que o professor me deu nesse processo. E eu só tenho elogios ao projeto. E é isso. Obrigada. Obrigada, Natália. Mais algum colega do projeto vai falar com você sobre o projeto ou só você? Não, só eu mesmo. Eu agradeço imensamente a sua apresentação. Posso, Lorena? Pode, Alexandre. Pode enviar os seus trabalhos. Você quer? Tudo bem. Muito bem. Então, bom dia, Natália. Parabéns pela apresentação. É um projeto extremamente rico, né, em atividades. E aí, eu vou tentar ser objetiva pelo tempo, né, que nós temos. Eu vi que você apresentou a equipe do projeto e colocou-se como a extensionista e colaboradores e o orientador. A minha primeira pergunta é que outros alunos extensionistas têm nesse projeto? Porque você não se reportou a nenhum colega estudante. Essa é uma da minha pergunta. Outra coisa que também me chamou bem a atenção, o projeto foi desenvolvido com muita eficiência nas redes sociais, assim, uma riqueza de produção,
E eu fiquei aqui me perguntando como era mesmo que esse projeto estava planejado para ser presencial, já que ele ficou todo redondinho, como se tivesse sido planejado. E uma outra coisa que me intrigou é que quando você apresenta os eventos todos, né, que o projeto, sem tirar o mérito do projeto, o projeto fantástico, acho que o alcance você conseguiu quantitativamente colocar, o público-alvo são os profissionais, né, da área de saúde externos e também internos, mas eu gostaria que você falasse mais do seu protagonismo como extensionista dentro do projeto, nesses eventos apresentados, os professores, quem estavam fazendo as palestras, fazendo todas as exposições, e deu a entender que você ficou como mediando, tentando articular as publicações, você, no final, colocou muito bem que no campo da tecnologia você aprendeu muito. Aí a minha curiosidade, que não ficou clara na tua apresentação, em qual o seu protagonismo na produção e na execução desse trabalho com o público-alvo. Então, são essas questões que eu gostaria que você tentasse se deixar mais claro para a gente ver qual foi o seu protagonismo mesmo enquanto extensionista no projeto. Então, pelo que eu me lembro da primeira pergunta, só eu sou extensionista do projeto. Então, eu sou a única e a bolsista dele. Por isso que eu não citei mais nenhuma pessoa. A outra pergunta foi com relação ao quê? Aos professores, expositores dos eventos, sempre são professores, né? Até nas imagens lá, eu não via foto sua como atuante nas exposições. Sim, são sim. É porque, realmente, assim, eu estou no 4º período de odontologia. Então, é bem complicado eu já estar passando o cargo de informações que os professores poderiam dar, sabe? E ofertar para outros profissionais. Aí, assim, eu fico como mediadora, realmente, que você falou. Eu faço a divulgação do projeto e, durante as apresentações, eu fico assistindo e falando, repassando para o professor as perguntas que estão ocorrendo e tudo. Mas, assim, dessa forma que está, eu tenho aprendido muito, por estar assistindo também, sabe? Tem muitas coisas que eu não sabia e hoje em dia eu sei por meio do projeto. Só foi essas duas? Respondeu, porque as outras faziam parte, né? Você já colocou que o seu envolvimento no projeto é nessa colaboração com os professores, né? Aí, às vezes, a gente até fazia umas postagens, por exemplo, uma das postagens que eu coloquei, que foi relacionada às instruções para os cirurgiões dentistas. A gente fez em conjunto com outro projeto de assistência integral, também secundária do SUS, e a gente elaborou, eu e o bolsista antigo desse projeto, a gente elaborou as postagens, a gente fez uma postagem semanal relacionada com a biossegurança nesse período, e tudo passando para o professor, tipo, tá tudo correto, a gente pode postar isso, mas a gente que procurava as informações e as publicações, entendeu? Tudo bem, respondeu. Obrigada, Natália. Obrigada. Bom dia, Natália. Parabéns a você e ao grupo pelo projeto, um projeto muito importante para a área da saúde, aí da odontologia específico. Você destacou bem lá no título do trabalho, né, do projeto, que o que te chamou a atenção, inclusive, para querer participar, quando falo em capacitação de gestores e profissionais dessa área de saúde bucal, foi a questão da humanização, né, e integralização. E deu para perceber, ao final dos seus slides, que você mostra lá de que maneira o projeto contribuiu para você. Então, a questão da responsabilidade social, sensibilidade, e a gente vê aí que você conseguiu atingir esse propósito, né, de fazer parte de um projeto que traz isso para esse profissional que está lá, nessa cidade do interior, enfim, em outros lugares que sejam, e também para você, enquanto participante do projeto. Eu também fiquei curiosa para saber quantos integrantes, porque eu vi que era um projeto grande, né, já sei que só é você, vi que foram disponibilizadas, né, atividades, aulas, lives, podcasts, né, várias plataformas, e fiquei pensando, primeiro, a questão dos integrantes,
que critérios vocês utilizaram para poder selecionar as pessoas que vão fazer parte desse projeto? Então, digamos, se há pessoas, como você disse aí, de municípios do interior, então, qual é o critério para participar? Essa é a primeira questão. Então, basicamente, o projeto está bem voltado para cirurgiões dentistas, que é a área em si que envolve o projeto, né? Então, assim, sendo cirurgião dentista, aí, por exemplo, no curso que a gente fez, a gente procurava indicações dos profissionais referências dos municípios. Por exemplo, tal município tem 8 vagas. Então, esse profissional referência, por exemplo, que está relacionado com a coordenação, enfim, do município, ele vai indicar 8 cirurgiões dentistas, 8 profissionais relacionados com a saúde bucal para entrar, entendeu? No nosso curso, por exemplo. Certo, tudo bem, ficou claro agora. E a outra questão, na realidade, são duas. Você não acha que, como a professora Arisdélia colocou, que você teria, de fato, condições de participar efetivamente de uma parcela desse projeto no sentido de aparecer? Por exemplo, aparecer mesmo frente a essas palestras, aulas, lives, o que fosse, né? Eu sei que você elaborou o material, como você disse aí, a gente elaborava tudo, levava para o professor. Então, você estava trabalhando, você estava fazendo, estava se capacitando. Mas, assim, de chegar até essa frente, que é justamente o que a extensão espera, de chegar à comunidade externa. Você não acha que teria tido condições também de fazer isso? Mesmo que não fosse falar das técnicas mais específicas, que de fato é algo mais avançado, mas sobre questões mais básicas, para você também poder chegar até esses profissionais. Assim, eu acho que, de certa forma, sim, mas de certa forma, não. Assim, tem temas que eu ainda não vi, assim, no curso em si, né? Certo. Então, eu não me considero capaz, digamos assim, de passar uma informação suficiente para os profissionais. Mas tem outras partes que sim. Por exemplo, nos podcasts, o professor sempre me levava para assistir e caso eu tivesse alguma dúvida, eu poderia. Ele, no final, sempre me perguntava, você tem alguma dúvida para fazer para profissional? Para quem está falando podcast? Então, assim, ele me colocou bastante em contato, sabe? Para tirar dúvidas, enfim, com relação a tudo isso. E então, uma coisa... Pronto, então, nesse momento aí, por exemplo, você estava também à frente, não é isso? Junto com o professor. Isso. E uma coisa que a Arisdélia tinha falado, que eu lembrei agora, era com relação a como o projeto era antes, sem ser nesse meio virtual. Então, assim, o meu foco no início, quando abriu, né, a extensão, era um projeto em que faria palestras para esses profissionais, visando, por exemplo, 200 pessoas, 300 pessoas, e apresentar o projeto, né, e falar sobre temas como câncer de boca, que a gente também falou, enfim, temas, assim, da área da odontologia. Só que, infelizmente, a gente teve que se readaptar, né, a esse meio virtual, e aí ficou dessa forma. Não, tudo bem, é verdade. Isso aconteceu com todos os projetos, com o nosso também, que a gente precisava das escolas. Tá bem, Natália, muito obrigada, viu? Obrigada. Ô, Natália, e que em alguns casos, a exemplo do projeto que você participa, fez o projeto crescer mais, né? Isso. Eu acho que essa necessidade, essa demanda, ela colaborou para o projeto dar salto qualitativo para além do que estava previsto. Por isso que a minha curiosidade, ele está tão bem arranjado, né, dentro das mídias, né, das redes sociais, que eu fiquei me imaginando qual foi, de fato, mesmo a dificuldade que vocês tiveram. Então, assim, está de parabéns pelo alcance. E agora você esclareceu mais onde você estava na extensão, dentro como protagonista, né, com a resposta à professora Laurene. Então, muito obrigada e parabéns, viu? Isso, as perguntas foram justamente para poder ela deixar mais clara essa participação efetiva. Obrigada, viu, Natália? Natália e os avaliadores, muito obrigada. Nós terminamos os 4 projetos relacionados a essa abertura do tempo, de hoje, dia 9/11. Muito grata a todos pela presença, muito prazer em conhecê-los virtualmente. Parabéns mais uma vez aos projetos, alunos, apresentadores, os membros do projeto que presentes e que não estão presentes, né, por esses projetos maravilhosos nesse período pandêmico. Agradecemos também
a todos nesse momento de encontro harmonioso e vivência. Agradeço também aos avaliadores, né, às professoras, Antônia Arigélia Feitosa e Laurana Souto, bem como ao assistente de sala, João Gabriel de Souza, né, que juntamente comigo realizou a administração, né, e a mediação da Etertúlia, de número 5 da área de saúde, do ENEX 2020, promovido pela coordenação do Programa de Ação Comunitária COPAC, da Corretoria de Extensão PROEX, da Universidade Federal da Paraíba. Assim, damos por encerrada esta atividade. Vamos, por favor, tirar o print das câmeras e tirar o print. Eu vou tirar vários, tá? A gente coloca os melhores aí. Falta só a tua câmera. Oi? Falta só a tua câmera. Porque para mim eu não apareço, né? Aí, agora foi. Não. 1, 2, 3 e... Foi. Pronto. Eu tirei 3 prints de vocês. Então, por favor, interrompa a gravação.